Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser sobre sífilis. Basicamente, vou falar sobre a sífilis no geral, né? Obviamente, os estágios da sífilis, o primário, o secundário, o estado latente e o terciário, mas também vamos falar da sífilis congênita e dos testes treponêmicos e não treponêmicos que a gente tem aqui. Então, basicamente, a sífilis, ela é o quê? Ela é uma infecção crônica que a gente tem, é uma infecção sistêmica crônica que vai ser causada pela bactéria Treponema pallidum. Essa bactéria ela é muito importante porque duas coisas que tem relação a ela que eu acho que a gente dá uma atenção. Primeiro, ela é uma bactéria espiroqueta, ou seja, o formato dela permite com que ela meio que entra na pele de espiralada, assim, né? Como se fosse, sabe quando você parafusa, mais ou menos assim? Então, é nesse sentido. E por ela ser espiroqueta em si, essa morfologia dela permite com que ela se mova pelo corpo. Então, por ela ser espiroqueta e tem uma alta motilidade, que ela consiga se mover de forma, vamos dizer assim, com facilidade, é uma bactéria que tem esse fator de virulência, ou seja, ela tem uma grande facilidade para se disseminar pelo nosso corpo em si. E outra coisa, ela é uma bactéria de difícil cultivo em si. Então, a gente não, justamente por ela ser de difícil cultivo, a gente não faz a cultura nela. A gente vai justamente descobrir e diagnosticar o paciente através dos testes treponêmicos e não treponêmicos, que depois eu vou falar mais pra frente sobre isso. E a forma de transmissão dela, deixa eu falar o seguinte, eu tô usando umas informações do slide do professor Carlos, do quarto período, mas eu também, na época do segundo período, eu tinha feito um flashcard aqui que tem as informações do slide da professora Jaqueline. Não tem muita divergência assim nos assuntos deles, eu tô falando aqui só que eu não tirei essas informações do nada, entendeu? Porque tem algumas coisas que, tá? Se você estiver acompanhando pelo slide do professor, talvez não tenha essas informações porque estou usando o flashcard que eu tinha feito na época da Jaqueline, sabe? E sobre a transmissão dela, basicamente é o seguinte, a bactéria atualmente ela é transmitida pelo contato sexual, mas também pelo contato congênito. É porque a transmissão dela, cadê? Não sei a palavra. É o contato pela mucosa, né? Ou se não, transfusão sanguínea. No caso da transfusão sanguínea, tá diminuindo a quantidade de infecções pela transmissão sanguínea, porque hoje em dia, antes de você fazer a transfusão de sangue para uma outra pessoa, esse sangue, a pessoa ela realiza vários testes sorológicos, enfim, para saber se tá tudo seguro, tudo certo para o paciente em si. Mas tem essa possibilidade, né? Contato com a mucosa, que principalmente na relação sexual, tem a possibilidade de ser por uma transfusão sanguínea e tem essa por ser congênita, né? A transfusão sanguínea, pela transmissão sexual é adquirida e a congênita realmente é pela gravidez em si. Ela não é transmitida por objetos inanimados, tá? Por quê? Porque a bactéria ela não consegue se sobreviver fora do corpo. Ela não consegue, ela vai sofrer um ressecamento que faz com que ela morre. Então, mesma coisa com aquele negócio, né? Que o pessoal fala, que eu usei a toalha de fulano de tal e eu engravidei. Não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Enfim. Como que a gente vai classificar a sífilis, né? A gente classifica a sífilis, detalhe, você só tem sífilis se você tem a bactéria presente no seu corpo, tá? Voltando, como que a gente classifica a sífilis? A gente vai classificar em relação ao tempo dela, o tempo de infecção, mas também nos estágios. Em relação ao tempo de infecção, existem dois, que é a infecção recente, né, que a sífilis adquirida recente, mas também tem a sífilis adquirida tardia, né. No caso, a sífilis adquirida recente é quando os sintomas, né, quando a infecção em si, ela surge em menos de um ano. Com mais de um ano, depois de um ano em si, já é a sífilis tardia, né, que a gente tem. Então, sífilis adquirida recente é a infecção com menos de um ano de evolução. Sífilis adquirida tardia, sei lá como se fala isso, é uma infecção com mais de um ano de evolução.
Em relação aos critérios da evolução em si, né? Novamente, a gente tem 4 fases da sífilis. Sífilis primária, secundária, sífilis latente e, por último, a terciária. Eu já começo falando que a terciária, pelo menos nos dias atuais, é muito difícil a gente ver ela. Por quê? Porque para que uma pessoa ela chega na sífilis terciária, normalmente os sintomas da sífilis terciária, ela demora anos, né, depois da fase latente, mas varia, por exemplo, de 2 anos a 40 anos, né? Então, os sintomas... porque a gente vai ver que a sífilis terciária é a mais agressiva, né? É a mais perigosa, com maior letalidade que ele tem, porque tem a destruição dos tecidos, dos ossos, entre outras coisas, né? Então, para que uma pessoa chegue na fase terciária, ela não tem que ter, ela não foi tratada em nenhum momento, sabe? Então, isso hoje em dia, nos dias atuais, é mais difícil você apresentar a sífilis terciária, porque o tratamento da sífilis é um tratamento, assim, vamos dizer, fácil de ser, né? Que é a penicilina que a gente usa. É claro que em lugares mais pobres é bem provável que você ainda assim encontre a sífilis terciária, entendeu? Mas é mais raro você encontrar. Não tô falando que é impossível. Mas enfim, sobre a sífilis, então a sífilis terciária, ela é a mais rara, por causa e ela demora mais tempo pra se desenvolver também. Então vamos lá. E ela é sempre tardia, né? Obviamente. Porque é depois de 1 ano. Se eu falei que ela surge de 2 a 10 anos, né? Então, óbvio que ela é tardia. Sobre a sífilis primária, a partir do momento que a pessoa ela se infecta, ela tem um contato com a bactéria. Detalhe, você só tem um contato com a bactéria se você não tiver com a pele íntegra. Vamos supor o seguinte, minha mão não tem nenhum machucado nenhum e por acaso eu vou lá e tenho um encosto numa pessoa que tem a sífilis. Mas não vai entrar assim, entendeu? Se a minha mão íntegra. Agora, se eu tiver um cortezinho, se eu tiver com alguma lesão, aí já tem a bactéria vai entrar, né? Enfim, então a sífilis primária que eu falei, quando a pessoa se infecta, demora mais ou menos de 10 a 90 dias para surgir os primeiros sintomas. Então é como se esse 10 e 90 dias é como se fosse o período latente, né? Que é o período em que a bactéria, ela tá entrando no seu corpo e ela tá meio que multiplicando ali, sabe? Fazendo um mapeamento do seu corpo, vamos dizer assim. Então, demora de 10 a 90 dias, a gente pode falar que também é de 3 a 4 semanas em si. E na sífilis primária, a gente tem uma lesão muito característica que a gente chama que é o cancro duro. É uma lesão, é uma úlcera que surge geralmente nas regiões genitálias, mas pode surgir na boca também, pode surgir no ânus, no colo uterino, em várias regiões em si. Costuma ser mais realmente ali na genitália. É uma úlcera, uma erosão indolor, que acaba aparecendo na pele da pessoa. Indolor, não tem secreção, não, secreção tem, mas não tem, tipo assim, o fundo dela é limpo, ela tem uma base endurecida, sabe? E essa lesão, por que o cancro duro, ele tem 2 coisas muito importantes em relação a ele. Primeira coisa, ele é uma lesão cheia de treponemas. Então, se tem treponemas, está cheio de bactérias ali, então é uma região altamente contagiosa, né? E outra coisa, costuma passar despercebido porque ele cura sozinho sem deixar cicatriz. Então, vamos supor, a pessoa, né, ela teve o contato com a sífilis, com uma pessoa que tem sífilis e tudo mais, aí apareceu um cancro duro nela, apareceu um machucadinho lá, aí ela vê esse machucadinho, só que ela ignora, ela passa um tempo, esse machucadinho, ele sara, não deixou nenhuma cicatriz, então ela acha, opa, eu tô curada, mas na verdade, não. Na verdade, ela tá desenvolvendo para sífilis secundária em si, né? Que é claro que quanto maior o estágio da sífilis, vai piorando os casos, né? Então é muito importante essa parte porque ela desaparece sozinha, não gera cicatriz, e a pessoa acha que tá curada, sabe? Não é assim que funciona. Então, olha só, então a sífilis primária, ela leva de 10 a 90 dias após o contágio para desenvolver os sintomas em si. A lesão característica é o cancro duro, que é uma erosão ou uma úlcera única,
pode ser única, mas dependendo de alguns casos pode aparecer mais, tá? Geralmente é única, eu acho que costuma ser única, né? No local onde a bactéria penetrou na mucosa da pele. Ou seja, se a bactéria penetrou no pênis, então vai surgir o cancro duro ali no pênis. Se foi na boca, então vai ser na boca. Se foi no ânus, então vai aparecer o cancro duro ali no ânus. Então, o cancro duro ele vai aparecer na região onde a bactéria se instalou. Novamente o que eu falei, é indolor, possui uma base endurecida, tem o fundo limpo. Quando eu falo que o fundo limpo aqui é tipo assim, não tem pus, mas tem obviamente uma secreção ali, o exudato ali, né? Porque é uma inflamação que teve. É uma lesão extremamente rica em treponemas, que é altamente transmitível. E foi o que eu falei, pode ter mais de um cancro duro. Só que essa parte de ter mais de um cancro costuma aparecer em indivíduos imunossuprimidos em si. O cancro, ele vai estar ele vai ficar lá de 2 a 6 semanas. Então, olha só. Adquirir a infecção, tô com a sífilis primária. Para os sintomas da sífilis primária aparecer, no caso o cancro duro, vamos dizer assim que ele vai demorar de 10 a 90 dias para aparecer. Apareceu, o cancro duro ele vai durar de 2 a 6 semanas. Então, tipo assim, é meio que o tempo máximo que ele vai ficar, que ele vai aparecer ali antes dele sumir e cicatrizar, sem deixar cicatriz, né? E outras coisas que podem estar associadas ainda dentro da sífilis primária é uma linfonodomegalia, né? Ali onde apareceu o cancro, se tiver um linfonodo ali perto, esse linfonodo ele vai lá e vai crescer. Então, a sífilis primária é isso. Aqui tem uma imagem de um cancro. Aqui é um cancro duro no pênis e aqui na boca. Aí agora a gente entra para a sífilis secundária. A sífilis secundária, os sintomas delas tendem a aparecer, costuma ser em 6 semanas e 6 meses após a infecção. Aqui na sífilis secundária, o que acontece? Ela é um pré para a sífilis, para sífilis latente, né? Se você, obviamente, não ter realizado o tratamento da sífilis primária. Óbvio que se tratou na sífilis primária, não vai desenvolver para a sífilis secundária, né? O que acontece? Aqui na sífilis secundária tem a disseminação da bactéria. Então, a bactéria ela vai se multiplicar e ela vai se espalhar pelo corpo, né? A gente fala que é até uma disseminação hematogênica. Então, aqui, no momento da sífilis secundária, a gente não tem mais o cancro duro. Aqui, o que vai acontecer no corpo? Vai aparecer... Já viu catapora? Só que não é catapora em si, né, obviamente, mas é tipo pintinhas vermelhas pelo corpo. Costuma aparecer aqui na região do tronco e na palma da mão e do pé. Viu a palma da mão da pessoa ou o pé cheio de pintinhas vermelhas, máculas, tava tentando lembrar isso, máculas, manchas avermelhadas, pede exame para sífilis na hora, que o paciente, a chance dele ter sífilis é grande. Sífilis secundária é muito grande, então você pede e na hora e vê o resultado e já começa a tratar dependendo. Então aqui você tem erupção na pele em formato de manchas, de máculas avermelhadas, né, ou rosas, e acontece principalmente no tronco, e lesões eritematosas, né, aqui já vai ser, acredito que aqui na mão talvez possa ter pus, né, mas geralmente não costuma ter pus. Lesões eritematosas nas palmas das mãos e dos pés. Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque a imagem é muito ruim, mas enfim, aqui, né? Que a gente tem as lesões, que nem eu falei, não tem pus, e essas lesões, igual o cancro duro, elas são lesões altamente ricas em treponemas, então são lesões que têm alto contágio, que têm alta disseminação em si. A duração dessas lesões, elas costumam aparecer, os sintomas elas duram de 1 a 3 meses, vai demorar um pouco mais que o cancro duro, que era de 2 a 6 semanas. E aqui no caso, por você ter, vamos dizer assim, várias máculas pelo seu corpo, na sífilis primária a gente tinha uma linfonodomegalia, só que ela no local próximo aonde está o cancro, onde aconteceu a infecção pela bactéria, né? Aqui na sífilis secundária, por você estar com o corpo cheio de máculas avermelhadas, você vai ter uma linfonodomegalia
generalizada, uma linfadenopatia generalizada, né? Porque devido a essa intensa disseminação da bactéria pelo corpo. Ana Clara, paciente, vamos supor que infelizmente, né, seja um paciente vulnerável. Adquiriu a sífilis primária, não tratou, evoluiu para a sífilis secundária, não tratou, agora ele entra na sífilis latente. A sífilis latente, o que acontece? A gente viu que na sífilis secundária, quando tem a disseminação, a multiplicação da bactéria pelo corpo. O corpo, ele vai lá, opa, tem um negócio de errado aqui. O que está acontecendo? Ele vai ativar o sistema imunológico, o nosso sistema imunológico ele tem que fazer alguma coisa. Ele vai ativar e vai começar a destruir essas bactérias. Então, o número da bactéria dentro do nosso corpo reduz. Então, o tempo latente, o que vai ser? O tempo em que, por estar diminuindo a quantidade de bactérias, as lesões que tinha vão desaparecer. Então, aquelas máculas, o paciente não tem mais. Então, o paciente vai ser o tempo, tem essa sífilis latente, é basicamente o período em que não tem sintomas, não tem sinais, tá? Claro, isso quer dizer que o paciente, se está destruindo, quer dizer que não tem um contágio, não é possível se contagiar, ter o contágio da sífilis. É possível sim, porque apesar do nosso sistema imunológico destruir a bactéria, ele não mata a bactéria toda. Então, é claro, vai ser um período em que vai ter a diminuição da bactéria, por isso que você não vai ter sintomas nem sinais, mas você ainda tem chances de se contaminar com a sífilis, mesmo que pouca. As chances são baixas porque você não tem tanta bactéria assim. Porém, ainda tem chances da pessoa se contaminar com a sífilis em si, com a sífilis latente. Com a sífilis. E a sífilis latente, ela é dividida em dois, que é a sífilis latente recente e a sífilis latente tardia, né? Tardia. A sífilis latente recente, ela dura menos de um ano. Na verdade, não é que ela dura menos ela dura menos de um ano de infecção. A latente tardia, ela é mais de um ano da infecção. Ainda que no caso, na latente recente, pode acontecer 25% mais ou menos dos pacientes nessa fase, os sintomas que estavam na sífilis secundária podem aparecer aqui, sabe? Então, passou a sífilis latente, tem a sífilis terciária. A sífilis terciária foi o que eu falei, o seu desenvolvimento é mais raro. O tempo para ela se manifestar ocorre em cerca de 30% dos pacientes que nunca trataram a sífilis em si. E ela surge de 2 a 40 anos, né? Geralmente ela aparece entre 10 a 20 anos depois. Então, tipo assim, adquiri a sífilis, passei pela primária, secundária, latente, estou na terciária. Os sintomas da sífilis terciária basicamente vai aparecer nessa destruição dos ossos, do tecido subcutâneo, da derme. Vou falar aqui melhor, né? Para ter que haja essa destruição, pode variar de 2 a 40 anos. Só que essa destruição, normalmente, ela costuma aparecer 10 anos depois que você adquiriu a sífilis, né? Ou se não, 20 anos depois. E foi o que eu falei, ela acontece em pacientes que nunca trataram a sífilis em si. 30%, né? Características, né? Causa inflamação severa e a destruição crônica dos tecidos corporais. Então, quais são os sintomas graves? Formação de gomas sifilíticas. Essas gomas que vai causar a destruição da pele, que vai causar a destruição da mucosa, do rosto em si, né? Então, elas são úlceras destrutivas na pele ou nos ossos, né? Além do mais, além da sífilis terciária causar justamente essa destruição da pele e do osso,
por causa dessas gomas sifilíticas, vai causar também alterações vai causar problemas cardiovasculares, pode causar aneurisma da aorta, pode causar uma insuficiência cardíaca. E além do mais, pode pode acometer o sistema nervoso central, né? Que a gente chama até de neurosífilis. O que causa neurosífilis? A neurosífilis vai causar demência, e a pessoa, ela basicamente vai ter déficit motor, né? Não vai conseguir se desenvolver ali direito. E um sinal que a gente tem presente na sífilis terciária, eu não vou saber pronunciar isso aqui, mas eu acho que é Argyll Robertson. Peraí. Na verdade, se pronuncia Argyll Robertson, que é um achado patológico, que a gente vai ter na pupila, que é o seguinte: o paciente, quando ele pega assim, olha para esse objeto, o olho dele, a pupila dele vai se contrair para focar ali, né? Que é a acomodação que a gente fala. Então, quando tem acomodação, gera acomodação normal quando ele foca em um objeto. Quando você já pega incide a luz diretamente no olho do paciente, ela não vai se contrair. Então, é um sinal que a gente tem da sífilis terciária. Então, olha só. Um achado físico famoso na neurosífilis é onde a pupila do paciente se contrai, normalmente ao olhar para um objeto próximo, acomodação, mas não reage ou contrai quando expostas diretamente à luz. E aqui, na sífilis primária, secundária e latente, a gente costuma tratar com a penicilina benzoatina. É assim benzoatina que se fala? Benzentina, não sei, é simples alguma coisa. Benzatina. Sífilis G, benzatina. Na neurosífilis, a gente vai tratar com a penicilina G cristalina, porque ela é a única que consegue atravessar a barreira hematocefálica em concentrações terapêuticas suficientes, né? Então, atravessando a barreira a barreira hematocefálica, você tem como tratar a neurosífilis em si. Tanto que eu acho que sífilis congênita, eu acho que talvez na gravidez ainda, não sei, eu vou pesquisar sobre isso. Não, na gravidez realmente vai utilizar a sífilis benzatina, né? No caso, você utiliza a cristalina, no caso, se o paciente tiver se o bebê tiver uma neurosífilis congênita, ou se a grávida tiver uma neurosífilis. Então é isso, né? Ainda falando sobre a neurosífilis, ela pode acometer também na fase secundária, apesar de ser mais raro, né? Mas ela pode acontecer. Então foi o que eu falei. Ela causa demência, ela causa déficit motor, entre outros. Aqui, a primeira imagem que eu vou mostrar pra vocês é o goma sifilítico que a gente tem, que destrói tecidos, né? Que destrói o osso, que vai destruir a pele em si. E aqui do lado já é o estágio final da sífilis terciária, em que destruiu a pele, o tecido, o osso da pessoa, causando deformação em si. Sobre agora os testes diagnósticos. Sobre a sífilis congênita, eu vou falar dela lá no final, porque a gente precisa entender como que funcionam os testes sorológicos em si aqui, para quando eu falar da sífilis congênita. Porque a sífilis congênita, novamente, o que eu sempre falo em todos os vídeos, que grávida e criança você não faz o que quer, você faz o que pode. Então, é mais complicadinho em si. O primeiro como a gente vai dividir o teste diagnóstico? Existem os testes diretos, os exames diretos e os testes imunológicos. No caso do exame direto, você vai pesquisar você faz a pesquisa do próprio patógeno em si. Então, é como se fosse a cultura não sendo a cultura, né? No caso, por exemplo, como que é esse exame diretos? Você vai pegar você vai coletar, como se faz? Você vai coletar o exudato seroso, sei lá, o exudato da ferida, né, que tá lá.
Pode ser tanto em um crânio duro ou pode ser numa lesão secundária. E você vai jogar, você vai fazer na microscopia, ou você utiliza a microscopia de campo escuro, ou senão você faz a imunofluorescência direta. Então você consegue visualizar a bactéria viva ali curada no microscópio. Basicamente é isso que é esse exame direto. Então o exame direto que a gente tem é a pesquisa da própria bactéria, do próprio patógeno. Os testes sorológicos são os testes que justamente a gente usa para descobrir os antígenos, né? Os anticorpos, aliás, né? Da bactéria em si. Mas eu vou explicar. Esses testes, os testes imunológicos que a gente usa para saber sobre a bactéria, né? Sobre os anticorpos, a gente vai dividir em testes não treponêmicos e testes treponêmicos. Sobre o teste não treponêmico. O teste não treponêmico ele é o seguinte: você não vai procurar um anticorpo específico da bactéria, mas você vai procurar o anticorpo da cardiolipina. Por quê? Quando tem uma lesão no nosso corpo, acaba liberando a cardiolipina. Só que a cardiolipina, ela acontece o seguinte: ela é um componente que é liberado em qualquer situação que tem que as células estão sendo danificadas. Então, ela não é específica para sífilis em si, entendeu? Ela é mais como se fosse uma triagem. Vamos supor o seguinte: o paciente você fez lá, você suspeita de que o paciente ele chegou lá com a mão, com as palmas da mão e os pés em si, tudo cheio de máculas avermelhadas. Aí foi o que a gente falou, a gente desconfia que seja uma sífilis secundária. Logo, eu vou pedir os testes, o exame para sífilis. Ou se não, eu peço diretamente o exame direto, ou se eu vou entrar com os testes sorológicos, que é o mais comum. Eu entro primeiro com o teste treponêmico. Ah, Ana Clara, mas você falou que ele não é específico, isso e aquilo. Então, justamente, você entra como forma de triagem. Eu acho que ele deve até ser mais barato, né? Caso aquele teste não treponêmico, ele dê como positivo, ele dê como reagente, aí sim você entra com os testes treponêmicos para confirmar ou não se o paciente tem ou não a sífilis. Porque, olha só, novamente, os testes não treponêmicos, eles não buscam anticorpos contra a bactéria em si. Eles vão detectar anticorpos anti-cardiolipina, que ela não é específica, então ela está presente em lesões celulares intensas. A cardiolipina é um componente liberado pelas nossas células quando a gente está sofrendo algum dano. E dentro dos testes não treponêmicos, a gente tem o VDLR, o RPR e o TRUSH. O VDLR, acho que é o mais comum que tem. Eles não são anticorpos contra a bactéria, mas sim anticorpos produzidos em resposta ao dano celular causado pela bactéria, que vai ser liberado justamente essa cardiolipina. Por que eu tava falando? Por que eu tava falando disso? Peraí. Eu ia falar. Esses testes, foi o que eu falei. Os testes não treponêmicos, eles são para triagem. Porque pode ter chances deles apresentar um falso positivo, né? Porque como a cardiolipina ela não é específica para sífilis em si, é só utilizado como triagem. Os testes treponêmicos, eles são específicos para sífilis, então é meio que ele descarta esse falso positivo. Por isso que, na prática, a gente costuma utilizar os testes não treponêmicos. Se confirmado, aí se dá como reagente, aí você usa os testes treponêmicos para realmente confirmar se tem ou não uma sífilis. Se o teste treponêmico for reagente, então o paciente ele tem sífilis. Que mais? A quantidade de anticorpos presentes reflete a quantidade de bactérias. Então, o que isso quer dizer? Se você tem muito anticorpo, então tem muita bactéria. Se você tem pouco anticorpo,
então tem pouca bactéria, sabe? Então, olha só, após cerca de 1 a 3 semanas do aparecimento do cancro duro, a quantidade dessas reaginas, a quantidade desses reagentes, fica suficientemente alta para ser detectada no VDLR. O teste então passa a ser reagente positivo. Então imagina o seguinte, você adquiriu a sífilis hoje, Deus me livre e guarde, mas você adquiriu hoje. Na primeira semana, você vai lá e faz o teste. O VDLR, como você teve o primeiro contato e demora um pouco até o aparecimento, tem o aparecimento do cancro duro, da célula se disseminar e tudo mais em si. Então, na primeira semana você faz o teste não treponêmico, você faz o VDLR, ele vai dar negativo. Na segunda semana também. Agora, a partir da terceira semana que tem um cancro duro, ou pode acontecer do VDLR parecer positivo, for reagente, ou dar negativo. Mas a partir da quarta semana, já tem treponema, já tem bactérias suficientes para aquele reagente, para o VDLR dar como se fosse reagente, dar positivo, sabe? No caso da sífilis secundária, isso no caso que eu falei da sífilis primária, né? Não, na verdade, acho que não, falei no geral. Enfim, como que funciona esse reagente na sífilis secundária, no caso, os testes treponêmicos, não treponêmicos. O VDLR, ele costuma estar fortemente positivo na sífilis secundária, tá? Vai estar com títulos elevados. Como é que funciona esse VDLR? Ele é meio que titulações que você faz. Eu não sei muito bem explicar, mas... Não sei, eu acho que eu nem expliquei aqui. É porque é o seguinte, existe o VDLR, os testes treponêmicos, na verdade eu estava confundindo, não é o VDLR aqui. O VDLR, ele que vai dizer se tem ou não, vamos dizer, sífilis, né? No caso da triagem em si, né? Os testes não treponêmicos. Mas existe um outro teste, que é os testes quantitativos, que ele basicamente vai dizer, basicamente, quanto que foi uma infecção recente, quanto que foi uma infecção tardia, né, em si. Eu não sei se eu falei, eu acho que eu não falei, mas era pra mim ter falado, que é o seguinte, quando você não consegue determinar quanto tempo o paciente da infecção da sífilis, né, quanto tempo o paciente tem essa sífilis, a gente acaba tratando e considerando que ele tem uma sífilis tardia, sabe? Tardia. Eu acho que era pra mim ter falado isso. Eu esqueci de falar. Sublinhei de verde ainda, que importante, esqueci de falar, ó. No caso, se você tem uma sífilis latente tardia, se o diagnóstico for confirmado que o paciente realmente tem uma sífilis, mas ele não tá latente lá, não tem sintomas nem nada, e não tem como você descobrir há quanto tempo a pessoa tá infectada, a gente deve considerar e tratar como uma sífilis latente tardia, sabe? Tardia. A gente tem. Esqueci de falar isso. Mas voltando sobre os resultados quantitativos, né? Que é a titulação. Esses testes, eles servem pra gente monitorar o tratamento, né? Pra ver se foi uma infecção recente ou se é uma infecção tardia, né? Que o paciente tem. O que acontece? Então, esses testes, eles passam por diluições seriadas do sangue. Então, primeiro 1 por 2, sempre vai multiplicando, tá? 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8, 1 por 16, 1 por 24, não, 1 por 32, 1 para 64 e eu acho que o outro é 1 para 128. O que acontece? Eu explico. Então, o resultado mostra até qual diluição o sangue ainda apresentou à população. Então, qual diluição a reação ainda é positiva. Se, por exemplo, você pega lá a reação e deu a titulação alta, por exemplo, de 1,32 ou 1,64, significa o quê? Que o paciente teve como que é? Ele pegou sífilis adquirida, ele tá com a sífilis adquirida que a infecção foi recente, não adquirida, né? Foi realmente recente, né? Isso que eu queria falar, recente. Se a titulação tá alta de
de 1/32 ou 1/64, sífilis recente que o paciente tem. Agora, se a titulação for baixa, por exemplo, 1/2 ou até 1/8, que a gente tem mais ou menos assim, vamos dizer, significa que é uma infecção tardia. Só que a gente vai ver que esses resultados quantitativos, foi que eu falei, ele ajuda a monitorar o tratamento. A gente vai ver que eles não servem só para dizer se foi uma infecção recente ou uma infecção tardia, mas justamente para monitorar o tratamento. Então, olha só. Titulação, já falei isso aqui. Ó, principal utilidade, isso aqui eu também falei, são fundamentais para triagem e por serem quantitativos, são os únicos usados para monitorar a resposta ao tratamento. Isso aqui eu falei. Em relação agora aos testes treponêmicos. Depois eu volto a falar sobre essa titulação. Os testes treponêmicos é o seguinte, a gente falou que os não treponêmicos, eles não buscavam anticorpos contra a bactéria em si, mas contra a cardiolipina. Então, seria os anticardiolipina, né? Anticorpos anticardiolipina. Aqui nos testes treponêmicos, você realmente vai procurar agora o anticorpo pro treponema em si, pro treponema pálido. Então, eles são específicos, eles detectam anticorpos produzidos diretamente contra os antígenos da própria bactéria, e ele tem uma janela imunológica, onde eles são os primeiros testes a darem positivo no início da infecção, né? Como que eles são específicos, e tem a cicatrização sorológica. Isso aqui é muito importante, porque a partir do momento... como eles detectam o anticorpo para o treponema, a partir do momento que a pessoa ela pegou a infecção, pegou esse treponema, fez o tratamento lá, curou, mesmo se ele fazer o teste, mesmo ele curado, e ele faça o teste treponêmico, vai dar positivo para sempre, por causa dessa cicatrização, né? O corpo formou anticorpos para essa bactéria, né? Então, uma vez que o corpo produz esses anticorpos específicos, eles costumam permanecer positivos no sangue pelo resto da vida do paciente, mesmo que ele faça o tratamento e ele seja completamente curado. Por isso que aqui não serve para a gente avaliar o monitoramento do tratamento. Concorda que se o paciente foi que eu falei, mesmo curado, ele vai dar positivo, como que você vai avaliar o tratamento? Não tem como, sabe? Então, a principal utilidade deles são usados para confirmar o diagnóstico quando o teste de triagem, os não treponêmicos, por exemplo, o VDLR, mais comum, dá positivo. Então, eles evitam erros como falso positivo desses testes. Aí foi o que eu falei, a rotina clínica mais comum utiliza o VDRL como a triagem, confirma o diagnóstico com quilominescência, teste rápido ou FTA-ABS ou FTA-ABS. Quimioluminescência, teste rápido, esse FTA, eles são os testes treponêmicos. Então, a rotina clínica mais comum é utilizar o VDRL como triagem. Se ele der positivo, aí você entra com, vamos supor, esse FTA, que é o treponêmico, para realmente confirmar se é uma sífilis ou se é uma outra coisa que acabou liberando essa cardiolipina. Agora, em si, vamos entrar na parte de quanto que a gente vai utilizar os testes não treponêmicos e a parte quantitativa em si para avaliar o tratamento do paciente. O que eu vou fazer? Eu também vou cortar esse vídeo aqui agora, porque eu vou explicar, para não ficar muito pesado, eu vou cortar o vídeo aqui, e no próximo vídeo eu vou falar sobre o monitoramento, né, do pós-tratamento, os critérios de cura, e eu já entro falando da sífilis congênita em si. Um beijo e até a próxima.